Muito bem, pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui do Falando de Carro e hoje nós estamos fazendo um test drive com o novo Mitsubishi Eclipse Cross 2023. Então, se inscreva aqui no canal, já deixe seu like e bora conferir aí sobre uma das novidades da Mitsubishi, né? A novidade do Eclipse Cross. Bom, vamos mostrar para vocês aí o que mudou nessa versão. A gente fez um vídeo lá no estúdio, né? Um pouco mais escuro aqui. Claro, mostrando aí para vocês agora realmente os detalhes dessa nova versão. Eu já deixei o carro ligado justamente para vocês conferirem aí como que é o DRL deste modelo. Então o facelift do Eclipse Cross vai um pouco além de mudanças visuais. O carro cresceu um pouquinho, teve ajuste de suspensão também. Então é tudo isso que a gente vai mostrar. E obviamente vocês vão ver no final do vídeo uma volta com o carro para a gente contar o comportamento dinâmico, já que a suspensão do carro teve atualizações. Então vamos lá. Agora nesse facelift do Eclipse Cross, os faróis desceram para a parte central. Antes ele era compartilhado juntamente com a parte do DRL e agora todo o conjunto óptico veio para a parte inferior, que daqui a pouco eu vou acender e mostrar para vocês. Então o DRL ficou apenas na parte superior, dando essa cara mais agressiva para o carro. Essa característica em X, que segue dos dois lados, continua no Mitsubishi, nessa linha do modelo. E aqui os faróis, que são em LEDs, têm menos do que 2.500 lumens, mas mesmo assim ele continua com o limpador. Porque a Mitsubishi, como se trata de uma marca 4x4, eles deixaram o limpador justamente porque se você passar em algum trecho que pode sujar a parte dianteira, ali o limpador você consegue fazer aí justamente a limpeza sem precisar você mesmo descer do carro e você otimizar o seu campo de iluminação. Ficando bem de frente com o carro, vocês conseguem notar essa grade no estilo Coman Black Piano. Difusor na parte dianteira com ângulo de ataque aí, justamente porque se trata de uma marca 4x4, com um detalhe na cor da carroceria. E aqui nós temos o radar do assistente de colisão do Mitsubishi Eclipse Cross. Na parte inferior, em alguns mercados é vendido com câmera 360 graus, o que não é aqui. E o diamante da Mitsubishi posicionado sempre um pouco mais acima, mais ao centro. Então mais um detalhe em Black Piano, essa versão apela para esses contextos mais esportivos, né, como puxa o próprio Mitsubishi Eclipse Cross, com sensor dianteiro posicionado aí na parte frontal do carro. Então mais uma vez aí o detalhe dos faróis para vocês conhecerem o visual do Eclipse Cross, ó, ficando meio em 3/4 para vocês notarem aí que a parte inferior do carro agora é pintada na cor da carroceria, justamente para dar essa impressão de carro mais alto, dar uma certa esportividade, apesar de ser um modelo 4x4, que a gente vai chegar lá. E aqui as rodas de liga leve, pneu 225 de perfil 55 e aro 18, roda preto com diamantado. Esse desenho foi proposital para dar um visual, né, ao rodar bem diferente. Detalhe na caixa de roda aqui em plástico, muito característico de modelos off-road. E aqui sim permanece. Notem que antigamente você tinha, né, essa interligação pintada na mesma peça, mas agora na cor do carro. Só as caixas de roda realmente ficaram com esse visual agora, né, mais robusto, né, e ao mesmo tempo com esse lado mais esportivo. Entretanto, aqui as molduras dos vidros são cromadas nessa versão. Retrovisor tem rebatimento automático pintado na cor do carro, assim como o sistema keyless, né? Como eu deixei o carro ligado, a gente não vai conseguir fazer um funcionamento, mas com a chave no bolso você aperta aqui para fazer o trancamento e destrancamento do carro. Notem esse vinco, que segue praticamente aqui no começo da porta e vai até a lanterna para dar esse efeito. E ficando bem de perfil, vocês conseguem entender aí, né, como que é o novo Eclipse Cross. Então o que acontece? A parte dianteira cresceu um pouquinho por conta do para-choque, mas a parte traseira realmente teve mudanças mais proeminentes. Por quê? O porta-malas é uma peça totalmente nova, então eles cresceram com o porta-malas e com o para-choque. Então o carro cresceu na parte traseira, o que aumentou também o volume de porta-malas, que a gente já vai chegar lá. Então deixei aqui as medidas para vocês do carro. Ele conta aí com um bom ângulo de entrada e saída, além de altura ao solo. Logicamente não é um off-road, né, como os demais modelos da marca, mas por se tratar praticamente de um SUV de entrada, fica aí uma característica mais off-road interessante. Outra coisa é que o motor permanece o mesmo, a gente tem um motor 1.5 gasolina, então vamos chegar lá. Então, ó, abrindo aqui a motorização 1.5 turbo apenas gasolina, né? Notem a barra estabilizadora aí, ó, segurando a suspensão do carro. 165 cavalos de potência com 25,5 kg de torque máximo, atrelado a um câmbio automático do tipo CVT, que simula muito bem 8 velocidades, e 0 a 100 em 11,1 segundos, de acordo com a Mitsubishi. Números que a gente vai descobrir em breve, porque agora a Mitsubishi colocou uma frota para a gente poder conhecer, então depois a gente vai mostrar
os números desse carro para vocês saberem se realmente cumpre esses 11 segundos, né? E estava esquecendo de mostrar para vocês aqui, ó, mostrar os canhões, né, dos faróis, ó. Então, ó, vamos deixar aqui tudo aceso para vocês notarem aí como que fica o visual de iluminação do Eclipse Cross. Então, ó, notem aí que assim é o conjunto óptico, então você tem a parte superior um pouquinho mais forte e a parte inferior fica como farol alto. Quando a gente dá o farol alto, ele projeta para cima, né? Então aí os detalhes, o farol de neblina logicamente bem abaixo, e aqui você tem uma luz também fazendo um visual bem bonito, né? Até combina com esse ponto aqui de iluminação do carro. Então tudo sobre o Eclipse Cross na parte dianteira. Já ali no porta-malas, né, como eu falei para vocês, mudaram algumas coisas. Então a gente tem essa lanterna agora que segue aqui para essa posição que invade o porta-malas, e não mais aquele detalhe de aerofólio como tinha no primeiro Eclipse Cross. A maioria dos clientes não gostaram desse conceito, acharam um pouco esquisito, principalmente o campo de visão pelo retrovisor era um pouquinho estranho de entender, ficava bem numa altura ali de pista e a gente não conseguia ter um campo de visão traseiro muito bom. Então a Mitsubishi resolveu mudar. Então o vidro do porta-malas agora é bem maior, um pouco mais inclinado, justamente para dar esse conforto ao dirigir quando a gente olha pelo retrovisor, um pouco mais de facilidade. Notem que essa peça ficou bem sobressalente, a lanterna ficou para dentro da lataria, né, praticamente, e você tem esse aerofólio um pouco maior aqui para tentar esconder, né, essa carroceria tipo coupé. Se deixasse mais alto, você teria um vidro bem maior, né? Então eles mexeram nesses pontos. Nomenclatura aqui Eclipse Cross, né, turbo, e o HPS, que é a versão topo de linha, né, com a função aqui Super All-Wheel Drive, ou seja, é a única versão 4x4 do Eclipse Cross. Todas as outras são 4x2. E a HPS é a única que oferece as duas opções de tração, 4x2 ou 4x4, que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês lá na parte interna essas funções. Na parte inferior a gente tem essa espécie de difusor aqui, com esse aplique em black piano para dar uma quebrada, né, em tudo na peça, na cor do carro, com esse detalhe na parte inferior também branco, que combina com a pintura, né? Cada carro tem um detalhe diferente aqui na parte inferior, seguindo a cor da carroceria. Obviamente sem estacionamento traseiro e a câmera de ré ali posicionada, e o porta-malas, como eu falei para vocês, cresceu nessa versão cerca aí de mais ou menos 14%. Então, ó, a gente tem a esteirinha aqui, a gente pode ajustar. Então o porta-malas cresceu um pouquinho mais para frente, né, 14% aí de litragem, praticamente perto dos 500 litros, como iluminação ali porta-sacolas. O step fica aqui na parte inferior também. Então porta-malas com esse estilo meio fastback favorece você colocar bastante objetos grandes, ao contrário de alguns porta-malas que você tem, né, mais ou menos até aqui, né, de abertura. Esse daqui oferece um espaço bem considerável para você colocar peças maiores, né? E a esteirinha aqui para te dar um pouco mais de privacidade. Uma pena que para o mercado brasileiro não vem, né, o porta-malas eletrônico, você tem que fechar na mão. Em alguns outros mercados ele é oferecido com porta-malas elétrico. E lembrando, né, esse modelo é produção nacional, mais ou menos ali desde 2019, quando o carro ganhou algumas atualizações, ele virou produção nacional, lá em Catalão, em Goiás. Aqui, ó, acabamento nessa região em material macio, aqui já com acabamento mais para o couro. O vidro elétrico é automático apenas no motorista, mas você tem vidro elétrico em todas as portas. E os bancos, né, revestidos aqui em couro, que você tem esse ajuste, né, você pode inclinar ele ou deixar mais reto, com apoio de cabeça e cinto de 3 pontos para todos os ocupantes com Isofix, e obviamente o apoio de braço central aqui. Carro premium sempre tem essas características que, para quem viaja em 4 pessoas ou em 3, né, é muito mais confortável. E sentando aqui, esse banco já está ajustado para a minha altura de condução, e notem como o espaço é considerável para viajar aqui em 4 pessoas, né? O espaço de joelhos é bastante folgado. E um outro ponto, né, você está um pouquinho mais alto comparado ao assento do motorista. Isso até te dá uma sensação um pouquinho de segurança também, mas você fica muito próximo ao teto. Eu tenho 1,75 m, quem é um pouco mais alto do que eu vai ficar um pouquinho prejudicado. Por quê? Isso acontece porque o teto teve que ser levemente rebaixado por conta dessa persiana que se esconde aqui, que você manuseia ela por aqui, ó. Então, ó, o passageiro tem acesso à persiana, né, e não o motorista. Isso é proposital, a Mitsubishi colocou realmente dessa forma, justamente que é para ter essa democracia entre quem vai abrir ou fechar a esteira, né? Então é um ponto bem interessante. Lembrando que esse modelo vem com sensor de ponto cego, né, nos retrovisores, com rebatimento automático, como eu falei para vocês. Então, ó, rebatimento aí.
Na parte frontal, o acabamento na porta já é em material macio, aqui com detalhe revestido em couro com a costura. E eu falei, né, vidro elétrico automático apenas para o motorista. Trava das portas, ele tem alguns conceitos de iluminação ambiente que vocês viram no outro vídeo de detalhes. Então a gente tem iluminação aqui no puxador e aqui embaixo também no porta-objetos. O banco é revestido em couro com ajuste elétrico para o motorista. Então aí os pontos dos bancos para vocês, com a costura aqui mais clara, fazendo o visual aí bem legal, ó, ajuste elétrico e abertura do tanque de combustível. E aqui algumas configurações, né, de assistente de colisão, assistente de faixa, alerta, né, de faixa na realidade, controle de tração e estabilidade, ajuste do head-up display, que eu já vou chegar lá, e aqui embaixo ajuste de facho do farol, de altura do facho do farol. Então, ó, sentando, a posição de dirigir aqui do Eclipse Cross é bem gostosa, o carro realmente tem uma posição mais alta, né, a mulherada que gosta bastante de carro com assento alto, o Eclipse Cross é muito positivo, né, nesse conceito. Mesmo eu com o assento todo baixo, a gente consegue enxergar muito bem o capô, você tem realmente uma sensação de enxergar tudo com o carro, que a gente vai contar daqui a pouquinho, né, no teste que a gente vai rodar com o modelo. Mas agora vamos mostrar o que vem nessa versão aqui HPS, se você não viu o vídeo do Falando de Carro anterior. Então já se inscreva no canal, já deixa o like e bora conferir aqui, ó. Volante revestido em couro, detalhe aqui sempre em black piano. Comandos de piloto automático e ACC e aqui comandos de mídia. O painel de instrumentos a gente manuseia apenas por aqui, ó. Então eu vou mexer aqui, ó. Então, algumas funções, 7 km por litro na média geral, 130 km rodados. Então a gente tem algumas funções com o carro, né, parte de definição e tudo que tem direito. Então aí todas as funções do Eclipse Cross para vocês, né? Então, ó. Então aqui a gente tem algumas configurações que pode acionar ou não, né? Então tudo que tem direito, ó. Então aí as funções do carro, né? Ó. Tudo aí para vocês. E aí se a gente parar de mexer, ele volta ao sistema padrão. O pedal shift é fixo, muito característico da Mitsubishi. Esse pedal shift fixo eu acho bem interessante também. E aqui a gente ajusta, né, a iluminação interna. Tá vendo que ele está enfraquecendo? E aí depois ele volta para todo forte, né? Então aí tudo para vocês, né, ó, com relação ao carro. Vamos voltar aqui, eu pensei que ele voltava, mas ele não volta. Bom, ele vem com sensor de chuva, o lavador do farol aqui, acendimento automático dos faróis, como eu falei para vocês, e o retrovisor fotocrômico. A esteira do teto da parte dianteira e a abertura do mesmo posicionada dessa forma. Então você tem a abertura do teto solar apenas na parte dianteira, a parte traseira é só o vidro. Iluminação amarela, eu achei que poderia ser em LED inclusive, mas não é o caso. E aqui a transmissão automática do tipo CVT que simula 8 marchas, trocas na alavanca ou nos pedal shifts fixo que eu falei para vocês. Freio de mão eletrônico com auto-hold, modos de condução. Então você tem o normal, o snow e o gravel. Você não tem modo Sport, né? Você só tem esses modos. Banco aquecido para motorista e passageiro, um espacinho aqui na parte inferior. E tomada USB para Apple CarPlay e Android Auto apenas com fio. Ar digital de 2 zonas e aqui a central multimídia, como eu falei para vocês. Vocês criticaram, né, que eu tava louco, que essa central aqui era antiga. De fato, é antiga, ela voltou. Na linha 2019 era uma outra central, por conta de semicondutores, teve que voltar essa daqui, que é produção nacional, né, com mais larga escala. Então, ó, Apple CarPlay e Android Auto, tudo posicionado aí. E um ponto positivo, né, ele conta com GPS nativo, que eu acho muito importante para veículos que têm esse apelo off-road. Você tem um GPS offline, porque nem todo lugar você tem internet para você usar o seu Google Maps ou Waze, a não ser que você baixe, mas enfim, poucas pessoas fazem isso. Então um mapa nativo offline faz mais sentido, na minha opinião. O acabamento é em material macio nessa região, o console também segue com todo esse conceito, com alguns detalhes cromados aqui, inclusive o porta-luvas aí, ó, com amortecedor, né? Então esses pontos são bem interessantes da gente mostrar. E aqui, ó, porta-copos, detalhe em black piano, que enfim, marca, não é bonito, mas marca dedo, marca poeira, né? Então é legal, mas não é. E aqui o apoio de braço, que você tem esse espacinho, né? E o detalhe da chave aqui, ó. Então, todos os detalhes para vocês, né? Para vocês conhecerem o Eclipse Cross. Então, ponto muito importante lá, obviamente, ajuste de altura e profundidade no volante. E aqui, partida por botão, né? Start-stop, mas não tem o start-stop de rodagem, só apenas para ligar ou desligar o veículo. Certo, pessoal? Ah, sim, o head-up display, né? Não estava mostrando para vocês, vou tentar mostrar, né? A gente está bem contra a luz, mas enfim, ó, vou mostrar aqui, ó, head-up display. Vamos ver se eu consigo ajustar ele para algum ponto que não faça reflexo, mas enfim, está mostrando bastante.
mas você só tem algumas informações de brilho, né, porque você não tem outras funções com o carro. A única coisa que você pode fazer é esconder ele se você quiser. Você pode desligar o head-up display. Tem gente que não gosta, né, desses head-ups em acrílico, mas para quem blinda o carro é um ponto interessante, porque você não perde o head-up display, né? Geralmente quando se blinda carro fica duplicada a visão e muita gente não gosta. Dessa forma você consegue blindar e não perder, né, o campo de visão com o carro. Bom, pessoal, é isso. Agora vamos dar uma volta com o carro para vocês conhecerem um pouco mais sobre o Eclipse Cross. Bom, pessoal, a condução aqui com o Eclipse Cross, fazia bastante tempo que a gente não andava no carro. A última oportunidade aí foi mais ou menos em 2019. Até então, pré-facelift e ainda com conjunto de suspensão um pouco diferente dessa daqui. O Mitsubishi fala que houve uma certa nacionalização da suspensão, onde eles leram, né, as dificuldades que o primeiro conjunto de suspensão sofria e aí atualizaram para essa unidade aqui agora, né? E esse conjunto de suspensão a gente percebeu essas evoluções. O carro dinamicamente mais estável agora. A primeira versão era um carro que tendia a dobrar um pouquinho a carroceria, muito normal em SUVs. Mas nessa versão a gente percebe o carro agora um pouquinho mais sólido nesse sentido. Colocaram uma barra estabilizadora lá na frente também, o que traz mais esse quesito de segurança. Logicamente, isso aqui não é um carro esportivo, não tem nenhuma pretensão para ser, muito pelo contrário, a aptidão da Mitsubishi é mais para veículos de SUVs como esse daqui, é apelo mais off-road do que parte de esportividade. Mas a gente nota que a marca se adequou ao mercado local, principalmente, que usa SUVs desse porte muito mais voltado para trecho rodoviário, como esse que a gente está fazendo, do que uma aplicação mais off-road de fato, né? Como praticamente a marca nasceu para ser. E um outro ponto, algumas calibrações também fazem mais sentido agora, como principalmente ruído externo. Logicamente que essa daqui é uma rodovia um pouquinho mais barulhenta, a gente percebe pelo solo, mas pouco barulho de vento, um pouquinho mais na região dos espelhos, mas muito mais em alta velocidade, justamente porque o espelho é um pouco grande, o que dá um campo de visão para trás muito considerável também. Alguns carros têm um retrovisor tão pequeno que atrapalha, esse daqui tem um tamanho consideravelmente bom também. E a gente nota isso, a dirigibilidade do SUV melhorou bastante. Ainda assim, acho que a posição de sentar do carro, o ponto H, é mais alto. Para quem gosta de campos de visão, isso é um prato cheio, porque realmente você enxerga muita coisa com o carro, você enxerga o capô. Alguns SUVs, você colocando na posição mais baixa, você deixa de enxergar o capô e passa a olhar só a parte do console, e aqui não. Você realmente tem uma posição de dirigir elevada de fato. Inclusive o vidro também é bem grande. Apesar da parte externa dá uma impressão de ser um carro com mais lata e pouco vidro, internamente você tem uma área envidraçada considerável com ele. Bom, a direção elétrica, o handling em si do carro não mudou. Ainda é preciso, obviamente, não é um SUV esportivo onde você tem um feeling de direção mais afiado, né, como se fosse algum RS, ou enfim, um modelo M ou MG, né, mas mesmo assim a gente tem um dirigir com o carro, um handling muito seguro para o dia a dia e essas tarefas, né, de uma viagem rodoviária. E a transmissão automática do tipo CVT que simula 8 velocidades, para mim foi uma das novidades na época, uma das primeiras marcas que colocaram no Brasil esse tipo de acerto, um câmbio CVT que simula marchas de fato. E é notável que isso traz um conforto ao rodar muito bom também. Isso porque agora a gente está aqui, ó, 110 km por hora a 2.000 rotações, o que faz um consumo bastante eficiente. De acordo com a própria Mitsubishi, a autonomia desse carro pode chegar até 730 km. Isso você conseguindo fazer aí um consumo ideal com o carro, nesse tanque de 63 litros, é praticamente uma autonomia de um carro a diesel. 700 km é consideravelmente vantajoso para quem quer fazer uma viagem, um bate e volta longo, sem abastecer no meio do caminho. Você consegue ir e voltar sem que você precise parar no posto. Então isso te traz também um conforto na viagem muito legal, você não precisar procurar um posto para abastecer, essas coisas. Então o carro teve algumas mudanças que foram realmente pensadas, não foram apenas atualizações estéticas. O próprio conjunto óptico, de acordo com a Mitsubishi, eles foram centralizados justamente que é para deixar numa altura ideal, porque como a frente subiu,
o farol ficaria muito alto, atrapalhando quem está na frente também, e isso implicaria em você ficar abaixando o facho do farol. Então eles colocaram o farol numa posição mais centralizada, ali a meia altura do para-choque, que realmente você tem um facho mais para frente, né, e não para cima ou inclinado para baixo, essas coisas. Então o farol ali teve uma posição trabalhada, né? A lanterna também, né, com essa assinatura agora maior, você tem uma visibilidade noturna para quem está vendo o carro também mais aprimorada. Então há algumas atualizações que foram bem pensadas. No quesito do head-up display, isso é uma opinião muito particular, eu ainda prefiro o head-up display colocado a projeção no vidro e não nessa parte de acrílico, justamente porque você tem que se adequar muito bem ali a posição, dependendo do jeito que você mexe a cabeça, você já perde esse campo de visão, e projetado no vidro você não perde isso. Mas como eu falei na parte do vídeo detalhes, para quem blinda o carro, que alguma parcela de cliente possa fazer isso com ele, com um head-up display por acrílico você não perde a função, enquanto na blindagem você acaba perdendo porque duplica, né, o head-up display ali. Então é um ponto positivo e um ponto negativo, vai aí muito da proposta do carro. E os modos de condução, né, o Super All-Wheel Control da Mitsubishi trabalha muito bem. A gente andou um bom trecho de cascalho com o carro, uma terra bem batida mesmo, com bastante depressão. E um ponto, no gravel, que seria o modo cascalho do carro, ele vai muito bem, tal modo que você esquece que você está numa rodovia, enfim, num trecho de estrada ruim, né? E por curiosidade eu deixei no modo normal para ter uma ideia de diferença de comportamento, e o carro é tão bem estruturado com o modo de tração 4x4 que você não percebe falta de aderência mesmo no modo normal do carro. Obviamente que ele continua sempre sendo 4x4, ele é um 4x4 sob demanda e não seletor, né, de 4x2 a 4x4 como picape, mas sim aqui um 4x4 sob demanda, como a maioria dos SUVs 4x4 acabam sendo. E isso mostrou que mesmo no seu modo normal de condução, ele se vira muito bem. Então, só se você forçar muito, ou numa descida que você vê a traseira ali um pouquinho mais leve, e obviamente o ABS no modo gravel atua muito mais comparado ao modo normal do carro. Mas assim, coisas bem imperceptíveis, e você tem que querer realmente forçar o carro a errar para você notar algum comportamento diferente. Mas de modo geral, o próprio modo normal do carro atua tão bem quanto o modo gravel. E uma questão, isso eu já estava para falar, inclusive a própria engenharia da Mitsubishi falou, a questão não é você dirigir numa estrada de chão batido, aonde o próprio Uno Mille que está na nossa frente vai passar. Óbvio, né, a gente vê o Uno Mille passando até a Transamazônica, isso, né, é normal. Mas a questão não é o carro, como o carro vai passar, mas o conforto que você vai transitar nessa região, né? Essa é a proposta desses SUVs 4x4 e tudo mais. Não é simplesmente você ter um carro que realmente vá passar por todas as condições que um Uno vai passar, mas o conforto com que você vai passar nesse trecho. Você pode ter certeza que a pessoa que vai passar com um Uno, por exemplo, vai ter muito mais percalços no meio do caminho, muito mais esforço e cansaço do que você passar com um SUV mais preparado para isso, mais 4x4 e tudo mais. Então você vai chegar naquele seu destino bem menos cansado do que você chegaria num hatch compacto, enfim, ou qualquer carro que não seja 4x4. A questão é exatamente essa, é você transitar de forma mais tranquila, né, e não ter um carro fora do padrão, assim, né, de off-road. A questão não é essa, é mais realmente conforto ao rodar que o carro realmente traz, né? E esse conjunto de suspensão, a gente está até passando nos trechinhos aqui agora um pouquinho mais acidentados de asfalto, e a gente nota isso, né? Os stops hidráulicos fazem com que você não tenha barulho, né, de fim de batente, aqueles barulhos feios de suspensão. O carro realmente teve uma calibração voltada para o nosso mercado que agrada bastante. Mas a gente vai andar depois com o carro com calma, a gente vai fazer os nossos números de 0 a 100 frenagem pra gente saber como que ele vai se comportar. Esse daqui foi um evento que a Mitsubishi fez justamente pra gente conhecer essas novidades do novo Mitsubishi Eclipse Cross, que é um carro que bate aí mais ou menos os seus 170 mil reais, né, consideravelmente alto, mas como eu falei pra vocês, ainda muito parecido com a proposta de preço de alguns outros modelos que a gente tem no mercado, como o próprio Jeep Compass, né? É uma solução também bem interessante para quem não quer um Compass, mas ainda quer um SUV
com esse apelo off-road como o Mitsubishi Eclipse Cross. Então, se inscreva aqui no canal, deixe seu like e até o próximo vídeo aqui do Falando de Carro.